Homem-Raia é possivelmente a maior ameaça à fenda do biquíni, mas ele não tinha decidido em algum momento mudar seus caminhos? Como ele foi de um vilão reformado para o gênio do mal que vemos nos episódios mais recentes? E eu sei o que você está pensando. Mano, é só um desenho animado, não tem continuidade. Bom, primeiro, Cala a boca. e segundo, eu descobri o motivo pelo qual o Homem-Raia ainda é malvado. Revi dezenas de episódios e sinceramente estou 74% certo de que essa teoria não pode ser desmentida. Décadas atrás, o Homem-Raia era uma ameaça formidável à fenda do biquíni. Seus grandes planos eram constantemente frustrados por Homem-Sereia e Mexilhãozinho, normalmente das formas mais bizarras possíveis, como ser coberto por molho tártaro. Ele é um humano com um capacete azul em formato de arraia e um corpo vermelho. Suas luvas, botas e sungas são azuis, mas o mais interessante sobre ele é que o Homem-Arraia é uma paródia do maior inimigo do Aquaman, o Arraia Negra, o Black Manta. E, estranhamente, ele não tem cabeça sob o capacete. Há até uma teoria de que ele nem é humano, seria um robô controlado pela arraia que fica no topo da cabeça dele. Aparentemente, arraias de verdade conduzem eletricidade, mas isso é uma teoria para outro vídeo. O que torna o Homem-Raia realmente fascinante é sua personalidade. Ele é um vilão que deseja dominar o mundo nos episódios mais recentes, mas se voltarmos ao primeiro episódio em que ele aparece, no final ele já tinha mudado de ideia. Então, como é possível que ele continue malvado nas temporadas seguintes? A primeira vez que vemos o Homem-Raia é no episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3. Sim, eu sei, eu falo isso em todo o vídeo, mas esse episódio é o auge de Bob Esponja. Começa com o Homem-Sereia e Mexilhãozinho saindo de férias e deixando Bob Esponja e Patrick encarregados da caverna secreta deles, com uma única regra: não tocar em nada. Mas você conhece Bob Esponja e Patrick, a curiosidade sempre fala mais alto. Enquanto exploram o local, eles encontram o Homem-Raia, congelado em molho tártaro. Bob Esponja, curioso como sempre, quer fazer perguntas para ele. Patrick, querendo ajudar, começa a descongelá-lo. O Homem-Raia então convence os dois de que agora é uma boa pessoa, então eles o descongelam completamente. E a surpresa, ele tenta atacar eles. Mas felizmente, ele ainda está usando o cinto de cócegas que o Bob Esponja usa para detê-lo. É basicamente como uma coleira de choque para cachorro. Percebendo que está preso ao cinto, o Homem-Raia finge que quer aprender a ser bom, e Bob Esponja e Patrick, com toda a boa vontade do mundo, decidem ensiná-lo. A primeira lição é uma das mais icônicas do desenho: ensinar o Homem-Raia a devolver uma carteira perdida. A paciência do Homem-Raia acaba e ele quase perde o controle, fazendo com que ativem o cinto de cócegas. Depois, vem a lição de ajudar alguém com um objeto pesado, mas a caixa de Patrick continua caindo no pé do Homem-Raia, deixando ele maluco. E quando ele pergunta o que tem dentro da caixa, são mais carteiras. O Homem-Raia fica tão furioso que Bob Esponja ativa o cinto novamente. Eventualmente, como é Bob Esponja e Patrick, eles acabam quebrando o controle do cinto, que entra em colapso. Ele é tão bombardeado com cócegas que implora para ser libertado. Bob Esponja e Patrick acham que ele está realmente reformado e deixam ele ir embora. Obviamente, o Homem-Raia rouba uma luva de poder e foge para assaltar um banco. Mas então, algo estranho acontece. Ele ainda sente as cócegas. Isso o impede de ser mau. Ao invés de roubar o banco, ele abre uma conta corrente. Ele até volta para se despedir do Bob Esponja e do Patrick, dizendo que as lições o mudaram. Mas será que ele realmente mudou? Se avançarmos para episódios como Homem-Sereia e Mexilhãozinho 5, o Homem-Raia puxa um Drake e começa a importunar adolescentes no Recife do Beijo usando uma lanterna. No Clube do Mal, ele se junta a outros vilões como Dirty Bubble, Camarãozão, e no episódio do super vilão maligno aquático Sério, por que o nome é tão longo? O Homem-Raia se une ao Plankton para roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, achando que isso é a chave para dominar o mundo. Como isso é possível? Eu pensei que ele tinha mudado. Achei que ele tinha perdido o desejo de ser mal. Mas mano,
Ele até enganou Lula Molusco no episódio O Retorno do Homem-Raia, alugando a casa dele com um cheque falso. E porque ele ainda está usando o cinto de cócega nos episódios seguintes, se ele tirou no episódio do Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3. Nada disso faz sentido. Então, o que aconteceu? Vamos voltar ao episódio De Volta ao Passado. Tudo começa com Bob Esponja e Patrick passeando pela fenda do biquíni, quando eles veem Homem-Sereia e Mexilhãozinho no barco móvel invisível sem combustível. Fora da tela, Bob Esponja e Patrick acabam empurrando o barco por várias colinas. Como recompensa, Mexilhãozinho os convida para o armazém cheio de relíquias do programa de TV deles, com uma única regra: não toquem em nada. Naturalmente, eles ficam empolgados com tudo: a garra mágica, a luva do poder do Homem-Raia, até que Mexilhãozinho mostra a máquina do tempo e avisa para não usarem, porque isso pode bagunçar a linha do tempo. Quase imediatamente, Patrick acha que é uma máquina de vendas, aperta um botão e os dois são transportados para 1954, quando o Homem-Sereia e Mexilhãozinho eram jovens. Eles são repreendidos pelos heróis, mas logo percebem que o Homem-Raia está causando caos na fenda do biquíni antiga. Os heróis tentam detê-lo com molho tártaro, mas o Patrick tinha comido tudo, e eles ficam totalmente indefesos. Bob Esponja e Patrick fogem e tentam voltar para o presente, mas agora a fenda do biquíni se chama Mainrópolis. O Siri Cascudo agora é chamado de área designada onde você está autorizado pelo Homem-Raia a obter sanduíches, pagando com $100. Eles entram e descobrem que os heróis do presente estão mortos e enterrados dentro do restaurante. Enquanto isso, as versões do passado de Homem-Sereia e Mexilhãozinho estão trabalhando lá. Percebendo que estragaram a linha do tempo, eles decidem voltar e impedir Patrick de comer o molho tártaro. Mas um detalhe importante: quando o Homem-Sereia velho é libertado do colar de choque, parece que quem solta ele é a cabeça do Homem-Raia. Isso dá ainda mais força à teoria de que ele pode ser um robô, mas ao mesmo tempo que ele controla o corpo sem a cabeça, então talvez essa teoria não funcione. De volta à viagem no tempo, quando chegam lá, os heróis originais acham que o Bob e Patrick são impostores. Uma briga começa e isso distrai o Homem-Raia jovem. Os heróis tentam usar o molho tártaro, mas 2 Patricks comeram eles de novo. Mano, de repente múltiplos Bob Esponjas e Patricks de diferentes linhas do tempo aparecem, todos tentando consertar a bagunça. Cada máquina do tempo traz mais e mais versões gritando: não coma o molho tártaro, Patrick. É um caos total. Com tantos armazéns temporais surgindo por toda parte, o Homem-Raia fica confuso e se sente num tronco para pensar. Aí é quando ele é preso por Homem-Sereia e Mexilhãozinho. O episódio termina com vários armazéns temporais aparecendo pelo planeta, cada um com cópias de Bob Esponja e Patrick tentando reviver o dia em que o derrotaram o mal. Agora, a teoria. Isso nunca foi dito no episódio, mas ele explica como o Homem-Raia continuou sendo mal depois do episódio Homem-Sereia e Mexilhãozinho 3. O molho tártaro que os heróis usariam em De Volta para o Passado é o mesmo molho tártaro que congela o Homem-Raia em Mexilhãozinho e Homem-Sereia 3. Mas como Patrick comeu o molho tártaro no passado, os heróis precisaram usar algumas algemas para prendê-lo, ou seja, nessa linha do tempo alternativa, o Homem-Raio nunca é congelado, o que significa que Bob Esponja e Patrick nunca o descongelam e nunca tentam reformá-lo com o cinto de cócegas. Como resultado, ele nunca aprende a ser bom, e é por isso que, em todos os episódios seguintes, ele ainda é um vilão. Resumindo, Patrick comer o molho tártaro no passado mudou tudo, impedindo o Homem-Raia de se tornar o herói que ele dizia que seria. Essa explicação nunca foi dita no desenho ou confirmada pelos roteiristas, mas sei lá, para mim essa teoria é 100% a prova de falhas. E se alguém aí consegue provar que estou errado, comenta aí. E se não, comenta também.
Qual o seu episódio novo favorito de Bob Esponja? Porque vou te dizer, De Volta ao Passado é um baita episódio.